Olá, meus queridos! Quanto tempo que eu não passo por aqui, né? Realmente já tem tempo que eu não gravo um vídeo sobre a palavra de Deus. E eu espero poder estar conversando mais pra frente sobre esse assunto. Mas eu quero ser bem específica acerca de algo que Deus colocou no meu coração e eu queria conversar um pouco com vocês. Acerca de uma palavra que tá, sabe? Quando fica assim, tum, batendo. E aí eu queria falar um pouco, e essa palavra encontra-se no livro de Lucas, capítulo 10. Eu vou ler apenas 3 versículos. Esse é Lucas 10, a partir do 25, eu vou até o 27, que é a parábola do bom samaritano. Eu vou ler só o início dela, que diz assim: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o teu próximo. Respondendo ele disse: Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Aleluia. E de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Palavra tremenda. Meu Deus. Esse mestre da lei chega para Jesus e pergunta, né? Fala assim: Mestre, o que eu preciso fazer, né, para herdar a vida eterna? E aí o Senhor Jesus pergunta para ele assim: como está escrito e como você lê, ou seja, o que está escrito lá e o que você entendeu em relação a isso? Então ele responde, é uma palavra maravilhosa, né? Amará teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, tua mente, com todas as tuas forças, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. E aí ele mergulha mais, ele entra mais, né? Se você for ler toda ali a parábola, e o Senhor Jesus fala para ele assim: então cumpre, você não leu, entendeu? Então faça como está escrito. E aí ele fala assim: mas quem é o meu próximo? Ele pergunta para Jesus. Aí Jesus vai e conta uma parábola para ele, né? Conta uma história assim de uma maneira que ele pudesse compreender melhor o que o Senhor Jesus estava falando. Jesus vai falar para ele a parábola do bom samaritano, que é conhecidíssima no nosso meio cristão. Todos os cristãos conhecem essa parábola acerca de um homem, né, que está viajando, ele está fazendo uma viagem, e nessa viagem esse homem ele é atacado, né, porque ali onde ele estava passando era um lugar que tinha muitos roubos, era uma estrada que tinha muitos roubos ali, era uma subida e uma descida para 2 cidades, e tinha roubo, acontecia várias coisas ali naquele lugar. E esse homem estava passando ali, ele é assaltado, né, levam tudo dele, despojaram tudo, ou seja, tiraram tudo dele e bateram muito, deram uma surra nele, a ponto dele estar quase morto. E esse homem fica lá no chão, caído. E aí o Senhor Jesus vai contando para ele. E aí passam, né, ali algumas pessoas naquele momento que ele está jogado ali, quase morto no chão, né? Passa ali um sacerdote, passa um levita e passa um samaritano. E dessas pessoas que passam ali, o samaritano, que era um povo desprezado pelos judeus, né, é o que ajuda o homem que estava ali, né? Ele pega o homem, ele trata das feridas do homem, leva o homem, deixa ele numa pensão, né? Numa pousada, numa pensão, e pede para o dono cuidar dele, alimentar ele, que dali a 3 dias ele ia voltar. Nós sabemos que tem um grande significado para nós cristãos, né? Esses 3 dias, essa espera. Enfim. E aí, Jesus conta tudo isso para ele, e Jesus fala assim para ele: quem foi o próximo? Quem foi o próximo, né? Porque
Jesus anteriormente falou, as leis dizem, né? Amar a Deus de toda a mente, de todo sentimento, de toda a força, né? Com toda a lealdade, e amar ao próximo como a ti mesmo. E a pergunta foi, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa história para eles. Passaram dois, que foram um sacerdote levita, não deram atenção para ele, e passou o samaritano e deu atenção para aquele homem que estava ferido. E aí Jesus pergunta, né? Quem é o próximo, né? E aí ele fala, é o samaritano, né? O mestre lá da lei respondeu para Jesus, o próximo é o samaritano que ajudou e tal, né? E aí Jesus fala para ele, exatamente, faça da mesma maneira. Então o que Jesus estava falando para aquele homem? Jesus estava falando assim, olha, ele que é Senhor e Rei, eu quero que vocês façam dessa forma. Eu quero que vocês amem o seu próximo como a você mesmo. Que você ajude, que você dê a mão, que você levante. E aí, nós procuramos imitar isso, né? Procuramos obedecer, melhor, né? Obedecer. E o que nós fazemos para obedecer ao Senhor? Nós pregamos a palavra, nós oramos ao Senhor, nós procuramos ajudar o próximo, nós oramos, nós estendemos a mão e a gente ajuda. E nós oramos e nós pedimos, Senhor, salva, Senhor, liberta, Senhor, levanta, né? E aí, o que acontece quando nós fazemos isso? Quando nós oramos, quando nós pedimos, quando nós invocamos o Senhor a favor de uma vida, o que acontece? Deus faz. Ele faz. Ele liberta. Ele levanta o caído. Ele liberta e ele faz. Porque é algo do interesse dele, ele quer que todos sejam libertos. Ele quer que sejam todos curados, ele quer que todos sejam ajudados. E ele atende. E aí o que acontece quando Deus atende? Algumas pessoas não compreendem, não conseguem compreender o agir de Deus. E alguns se indignam. Mas ela, não. Mas você não orou? Você não buscou? Você não pediu? Você não fez? E Deus atendeu a nossa oração e você não compreende. Filho pródigo, pede a parte dele na herança, gasta tudo de maneira dissoluta, né? Será que aquele irmão um dia orou a Deus e pediu, Senhor, onde será que meu irmão está essa hora? Eu estou aqui tão aconchegado, dentro da casa do meu pai, protegido. Acabei de me alimentar, estou guardado aqui na minha caminha quentinha. Onde meu irmão está? Ó, Senhor, visita o meu irmão. Será que ele orou um dia? Eu creio que ele orou. Eu creio que ele pediu. E olha o que aconteceu. Deus ouviu. O irmão dele lá cai na real. Vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou chegar lá e eu vou ser como um dos empregados. Tá ótimo. Meu pai trabalha, meu pai trata muito bem os empregados. Eu vou ser como empregado. Eu vou pedir, pai, olha, eu não quero nem ser tratado como filho, só como empregado. Acontece aquela maravilha toda. O filho chega, o pai faz a festa. E quando o irmão chega do trabalho, não consegue compreender. Fica chateado. Fica revoltado. Não consegue entender. Não consegue aceitar a bondade do pai de perdoar o filho. Me lembrei de mais um.
Jonas. Jonas vai a Nínive e prega aquela cidade. Desobedientes, povo sanguinário, os ninivitas, gente. Diz que eles tinham um muro de corpos, eram sanguinários, eram perversos. Eles eram maus. Jonas, depois de muita luta, né? Roda daqui, roda dali, na boca do peixe, vai para lá onde Deus queria. Prega. Passa 3 dias, de novo os 3. Passa lá pregando. Arrependam-se. Aí o que Jonas faz? Ele prega, sai da cidade e fica esperando a cidade ser destruída. Só que teve arrependimento. O povo se arrependeu. O povo se voltou a Deus. O rei se voltou, todos fizeram jejum, roupa de saco. E Deus livrou a cidade. E o que acontece com Jonas, hein? Ele fica indignado. Para que nós oramos? Para que nós pregamos? Se quando Deus responde às nossas orações, nós ficamos chateados, indignados. Ele e ela, não merece. Não, isso não é coisa de Deus. Jesus veio à Terra e ele fez um sacrifício muito grande, sabe? Ele se deixou ser crucificado, ser morto, ressuscitou no 3º dia, mas ele passou muita coisa por nós. E todo o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, ele teve um significado muito grande para nós, que é a nossa salvação eterna. Mas também Jesus morreu na cruz. Perdoe barulho. Para nos dar liberdade. E essa liberdade que Jesus nos deu foi para viver o melhor de Deus aqui, sabe? Para nós sermos livres e gozarmos do bem dessa terra em bondade e amor. Só que o que eu penso que a terra está tão contaminada com tanta maldade, são tantas maldades mesmo que nós vemos acontecer, crescer e está cada dia mais piorando, que quando acontece coisas boas, muitos estranham porque estão muito acostumados com o mal. Então uma libertação, uma cura, algo bom, causa estranheza para quem está acostumado a viver só com coisas ruins. Só que para nós que somos cristãos, somos povo de Deus, nós temos que estarmos habituados e acostumados a ver o bem de Deus. Porque, na verdade, nós não podemos querer só ver o bem de Deus na nossa vida, né? Só ver a libertação dos nossos filhos, do marido ou dos nossos familiares. Nós precisamos desejar isso para todos. Então, quando acontece como esse filho pródigo, o irmão do filho que não conseguiu entender o que estava acontecendo ali, é estranho para nós, porque nós deveríamos ser habituados a ver e a gozar da bondade de Deus, porque esse é o bem da terra, esse é o goza do favor de Deus, é o gozar, é o se alegrar no favor de Deus, é você se alegrar com o bem, não só o seu, mas do outro também. E a gente vê alguns filhos de Deus, alguns servos, alguns conhecedores da palavra, né, que não entenderam isso, como esse mestre, né? Quem é o meu próximo? Então eu queria fazer com que você meditasse um pouco acerca da sua vida, acerca do que está te alegrando ou te entristecendo e principalmente acerca do querer de Deus para a nossa vida, porque essa história maravilhosa
que é real e verdadeira, que está aqui escrito na palavra de Deus, que é a Bíblia, tudo que está escrito aqui é real e verdadeiro, não é de mim, de você, não é o que você acha. Essa história aqui, verdadeira, é sobre Cristo, é sobre Deus, é sobre o grande propósito de Deus para a humanidade. Então, o que prevalece nisso tudo é o querer dele. E o que Deus quer é salvar. O que Deus quer é trazer para perto. O que Deus quer é juntar. O que Deus quer é ver todos os servindo na sua presença. E isso não tem que causar revolta e nem estranheza em nós. Nós temos que nos alegrar quando vemos Deus cumprindo o propósito dele, não só na nossa vida, mas na vida dos nossos irmãos, na vida do nosso próximo. Então, esse vídeo de retorno sobre falar a palavra de Deus é para trazer sobre você, cristão, sobre a minha vida, a responsabilidade de nós sermos o próximo, de nós amarmos os outros como a nós mesmos, como aqueles amigos que pegaram aquele homem paralítico e subiram no telhado e colocaram ele lá no meio, a labaraçúria. Deus nos chamou como esses amigos. Deus quer que nós levantamos aqueles que estão prostrados. Deus quer que nós nos esforçamos com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso amor, porque adorar a Deus e servir a Deus é fazer isso. É você pegar aquele que está prostrado, subir pelo telhado e colocar ele no meio. É isso que Deus requer de nós. Então, nessa noite, nesse dia que você vai ver esse vídeo, que você possa se alegrar com o bem que Deus tem feito, não só na minha e na tua vida, mas de todos que nos cercam, trazendo para dentro, trazendo para perto. Seja o bom samaritano, seja o próximo na vida de alguém. Amém? Se alegre e goze com o bem de Deus. Seja livre para gozar o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é você desfrutar da bondade de Deus, não só na tua vida, mas na vida do outro também. Tá bom? Muitas saudades. Espero em breve poder gravar mais vídeos. Fiquem todos na paz do Senhor. Que esse vídeo vai encontrar você, sua casa, gozando de paz, alegria, harmonia dentro do seu lar, não só dentro da sua casa, mas também ao redor, onde quer que você esteja. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor e não se esqueça, prepare-se, porque Jesus está voltando, Ele está chegando, Ele está próximo, Ele está vindo. Ele vai cumprir. Um beijo a todos.